Opa, delistas, aqui é o Joey e tô trazendo um novo vídeo para vocês. Dessa vez eu tô fazendo uma continuação de um vídeo antigo que eu fiz, que eu tive que remover do canal porque vocês sabem os problemas que eu tive com direitos autorais e tudo mais. Mas é uma continuação daquele vídeo sobre personagens que morreram e vocês não sabem porque ou isso não aconteceu no anime ou isso foi censurado. Na primeira vez eu fiz de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, dessa vez eu tô fazendo de Yu-Gi-Oh! GX. E tem muitos personagens de Yu-Gi-Oh! GX que morreram e muita gente não sabe. A maioria dessas mortes foi censurada pela 4Kids. Por exemplo, as estrelas é só um termo bonitinho, tipo Domínio das Trevas era lá no Yu-Gi-Oh! Duel Monsters para censurar a palavra morte. Na verdade, todo mundo que foi para as estrelas morreu. Então na terceira temporada morreu muitos personagens, a maioria foi revivida no final, mas morreu muita gente. Nesse vídeo eu vou trazer só os personagens de Yu-Gi-Oh! GX que morreram, mas que não foram revividos, principalmente os personagens da terceira temporada. Então se gostou do tema do vídeo, já deixa logo o seu like e se inscreve no canal se você for novo. Compartilhe esse vídeo com aqueles famílias que gostam de Yu-Gi-Oh! E ajuda o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo apoio de sempre e sem mais enrolação vamos para o vídeo. Então vamos começar falando dos personagens que foram mortos pelo D. Para quem não se lembra, o D é aquele personagem amigo do Aster que fazia parte da liga profissional, mas na verdade ele havia roubado a carta do plasma que foi criada pelo pai do Aster. E falando no pai do Aster, vamos começar por ele. Na versão 4Kids, Aster quer salvar o seu pai, que foi sequestrado quando ele era criança. Mas na verdade isso foi só uma censura. Na versão original, o pai de Aster foi morto pelo D. E essa censura é algo que entra em conflito mais tarde, já que quando Aster enfrenta o D e o D usa a carta do plasma, é revelado que a alma das pessoas que o D matou estava presa dentro do plasma. Então o pai do Aster estava com a alma dele presa lá no plasma. Dá para ver o rosto do pai do Aster dentro do plasma. Então se o pai do Aster foi sequestrado, o que é que ele está fazendo preso dentro do plasma? Mas enfim, o próximo personagem morto pelo D é o Collector. Ele é um duelista que já tinha sido preso, mas faz parte da liga profissional. Ele teve seu fim quando enfrentou o D em um duelo da liga profissional. Nesse duelo, na versão 4Kids, o D utilizou o plasma e acabou causando um incêndio no estádio, o que fez com que as pessoas fugissem, mas nós não sabemos o que aconteceu com o Collector. Na versão japonesa, é deixado bem claro o que aconteceu com o Collector e temos um diálogo muito bizarro entre o D e o Collector. Basicamente, esse diálogo é sobre o D falando que vendeu a alma para o diabo, perguntando ao Collector se ele já viu o inferno de verdade. Então o Collector acha que ele está falando meio que no sentido figurado e fala que já viu o inferno quando estava preso. Mas o D fala que ele está errado e que vai mostrar para ele agora o que realmente é o inferno. Então a luz da destruição se manifesta, acontece aquele terrível incêndio e quando o D encontra com o Aster mais tarde, ele revela qual foi o destino do Collector. O D disse que mandou ele para o inferno, ele matou o Collector queimado. Então o Collector teve um destino bem assustador na versão japonesa, dá até para entender porque que a 4Kids censurou na versão dela. Esse diálogo do Collector com o D sobre o inferno e tudo mais, me lembrou muito o diálogo do Ikki com os cavaleiros lá na Guerra Galáctica. Quando o Ikki chega lá, descendo além de todo mundo e fica falando que vai mostrar para todo mundo o inferno de verdade, que ele viu o inferno. E até um dos cavaleiros fala que todos os cavaleiros já viram o inferno quando estavam treinando, mas o Ikki diz que vai mostrar para eles o inferno de verdade. Então me lembrou bastante a cena do Ikki. Agora chegamos na terceira temporada, que com certeza é a temporada que mais teve mortes em Yu-Gi-Oh! GX. Geral morreu nessa temporada. Mas eu vou falar de uma morte de um personagem que não é tão lembrado, mas que ele tem uma certa importância. A morte dele foi bem importante para a trama da terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Esse personagem é o Pierce. Você provavelmente não deve se lembrar dele, mas ele era uma criança que era o filho adotivo do Tenorius Viper. O Viper encontrou ele em uma guerra e acabou salvando ele da explosão de uma bomba. Então o Viper adotou o garoto e passou a cuidar dele. Um dia o Viper estava com o garoto em casa, próximo da rua, e o Viper entregou algumas cartas de Duel Monsters que ele havia comprado para o garoto brincar. Só que do nada um vento misterioso acabou levando essas cartas até a rua, e vocês já devem estar imaginando o que aconteceu. O garoto acabou correndo em direção às cartas e infelizmente o Pierce acaba sendo atropelado e morrendo. É uma morte bem triste. O Pierce acabou morrendo nas duas versões. Essa primeira versão que eu te contei é a versão japonesa, a versão que ele é atropelado. O que a 4Kids fez na versão dela? Eles também mantiveram a morte do Pierce porque o Pierce tinha que morrer, era importante o Pierce morrer para a história. já que é através da morte do Pierce que a Elbel vai conseguir manipular o Viper. Ela vai usar as memórias do Pierce
para poder usar o Viper do jeito que ela quiser nos planos dela. A 4Kids só avisou o máximo que ela pôde a morte do Pierce, tanto que ela cortou todas as cenas que sugeriam que o Pierce foi atropelado. Ela cortou a cena do atropelamento e qualquer menção a esse possível atropelamento. Então, o que é que a 4Kids fez para suavizar a morte dele? Ela apenas disse que o Pierce acabou ficando doente e morreu. Uma curiosidade sobre a morte do Pierce é que tanto a versão japonesa quanto a versão 4Kids fizeram referência à morte do Noah. Na versão japonesa, a cena do atropelamento do Pierce é igual à cena do atropelamento do Noah. Para quem não lembra, o Noah é o filho do Gozaburo, lá daquele filler do reino virtual. E a 4Kids também fez referência à sua versão da morte do Noah, já que a 4Kids também cortou todas as referências ao atropelamento do Noah e removeu a cena dele sendo atropelado. Ela também substituiu a causa da morte do Noah, dizendo que ele morreu devido a uma doença. Agora que já falamos da morte do Pierce, vamos falar agora da morte do Viper. O Viper tem um fim na versão da 4Kids que meio que dá a entender que ele morreu também. Nesse fim, a Yubel segura ele e o resto da cena é cortado, dá a entender que a Yubel destruiu ele. Mas na versão japonesa, a morte dele é muito mais triste e sério. Você vê o Viper como um vilão, mas quando você entende a história dele e que ele estava fazendo tudo isso por causa do filho dele, a morte dele se torna bem triste. O Viper e o Jaden estavam duelando numa plataforma bem alta. Então, quando o Viper foi derrotado, a Yubel usou uma visão do Pierce para atrair o Viper. E o Viper tentou abraçar o Pierce, mas ele acabou caindo da plataforma e infelizmente ele morre. É uma morte muito triste, porque tudo que o Viper fez foi para salvar o seu filho. Era nada mais do que um pai tentando reviver o seu filho. E a maneira como o Viper morre é muito triste, porque a Yubel só usou ele, ela não tinha intenção nenhuma de reviver o Pierce. Então ela acabou dando fim triste ao Viper, porque ele morreu devido a essa ilusão que a Yubel criou, fazendo ele acreditar que o Pierce estava ali, e quando ele foi abraçar, infelizmente ele acabou caindo, teve esse fim muito triste. A próxima personagem é uma personagem que teve praticamente o mesmo fim na versão 4Kids e na original japonesa. Eu só quero mais falar da morte dela, porque eu quero explicar porque que essa personagem não voltou no final da terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Essa personagem é a Echo. A Echo é aquela amiga de infância do Adrian que tinha um grande apreço pelo Adrian, que faria de tudo pelo Adrian. E realmente, a Echo deu a vida dela para o Adrian, já que a Echo se sacrificou para que o Adrian pudesse completar o Exódio e ter o poder supremo. E bem, o que é que tem de diferente na versão original para a versão 4Kids da morte da Echo? Bem, o que é que tem de diferente é que na versão original japonesa é deixado bem claro que o Exódio precisa de um sacrifício, precisa que alguém morra para poder completar o Exódio. Então a Echo vai lá e morre e se sacrifica para o Adrian ter o poder supremo. Na versão 4Kids só é dito que a Echo se sacrificou para as estrelas. Inclusive eu quero deixar bem claro que eu detesto a Echo. Por mais que ela tenha feito tudo por causa do amor que ela tinha ao Adrian, ela não só se sacrificou, acabou com a vida dela, como ela acabou com o Aster, porque se ela não tivesse ido em direção do Exódio e aceitado ser sacrificada, o Aster também não teria morrido. Tipo, o Aster estava duelando para defender ela, para ela não fazer isso, e ela vai lá, faz isso, ela além de morrer, leva o Aster junto também, mas pelo menos o Aster voltou no final da terceira temporada. Falando em reviver no final da terceira temporada, eu vou te explicar por que a Echo, e daqui a pouco eu vou falar também porque outro cidadão não reviveram no final da terceira temporada. Praticamente todo mundo reviveu, menos esses dois. No caso da Echo é o seguinte, o espírito dela estava preso ao Exódios, e durante o duelo de Adrian com Yubel estava muito fraca por causa do duelo que ela teve com o Zen Truesdale. Para recuperar suas energias, ela tinha que absorver energia negativa. Ela tentou absorver a energia do Adrian durante o duelo, mas ela notou que o Adrian não tinha nenhuma energia negativa com ele. Até que Adrian invocou o Exódios, e ela notou que o Exódios estava com o espírito da Echo lá dentro. E o espírito da Echo estava cheio de energias negativas, o que para Yubel era um verdadeiro banquete. A Yubel se alimentou do espírito da Echo e absorveu toda a energia negativa dela. Então não teve como a Echo ser revivida, já que Yubel devorou o espírito dela. Vamos falar de uma das mortes mais misteriosas do Yu-Gi-Oh! GX, que é a morte do Adrian. Muita gente ficou confusa com a morte dele, porque ele não voltou no final da terceira temporada, e não existe bem uma explicação do porquê ele não voltou. Eu vou tentar explicar o porquê ele não voltou. Mas bem, Adrian acabou morrendo durante seu duelo contra Yubel. Ele foi derrotado pela Yubel e, como vocês sabem, na terceira temporada quem perde um duelo morre. Na versão 4Kids diz que é para as estrelas, mas na verdade, no original japonês, o personagem morre mesmo. Adrian morre se arrependendo da maioria das coisas que ele fez de errado. Mas você deve estar confuso porque o Adrian não voltou no final da terceira temporada.
já que o Bell absorveu a energia negativa da Echo. O Adrian não tinha nenhum tipo de energia negativa, então aí o Bell não se alimentou dela, ela se alimentou da Echo. Mas por que o Adrian não foi revivido no final da terceira temporada? Bom, se você notar, a maioria dos personagens que foram revividos no final da terceira temporada, praticamente todos, eram boas pessoas que morreram, perderam seus duelos tentando fazer a coisa certa. Já o Adrian fez tudo na terceira temporada pelo poder. Ele matou a Echo para poder conseguir o Exodia, ele matou o Aster, ele fez muita coisa ruim. Então acredita-se que como o Adrian fez muita maldade e ele fez tudo pelo poder na terceira temporada, causando muita coisa ruim, ele não pôde ser revivido. E além do Adrian, outros personagens que fizeram coisas ruins também não foram revividos, como os aliados do Rei Supremo e alguns vilões durante a terceira temporada. Então, duelistas, esse foi o vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curtiu o guiou e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Fui! Agradecimento especial aos membros do canal Raidene Gamer e Iago Felipe. Muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal. Isso está me ajudando demais, porque como vocês sabem, devido a todos aqueles problemas que eu tive com aqueles strikes injustos e todo aquele período que o canal ficou parado, eu estou tendo sérios problemas com a monetização. Então cada um de vocês que está se tornando membro do canal está ajudando demais. Muito obrigado mesmo.